Vamos começar nossa aula sobre cálculo algébrico. Agora nós vamos não só trabalhar com números, mas também com letras. As letras agora vão representar os nossos números. Expressão refere-se a uma combinação matemática de números, variáveis, símbolos que representam números e operadores, como adição, subtração, multiplicação, divisão e assim sucessivamente. Temos aqui embaixo o que nós já vimos, que é saber trabalhar com números, com expressões numéricas. Essa aqui é a primeira, 3 vezes 5 menos 7, é um exemplo de expressão numérica, só tem números. A segunda, 8 mais 5 vezes 3 dividido por 5, outro exemplo de uma expressão numérica. E embaixo, na terceira opção, nós temos raiz de 36 menos 2 elevado a 2 dividido por raiz de 25, que é outro exemplo de expressão numérica. Provavelmente todas essas expressões você já deve ter verificado em suas aulas anteriores. Mas agora nós vamos trabalhar com essas mesmas operações, só que agora nós vamos utilizar letras. Letras vão representar números. Vamos verificar aqui um exemplo, não usando nem números nem letras, mas usando um símbolo, o símbolo da maçã. Imagine que eu tenha 5 maçãs e eu de alguma forma ganhei mais 3 maçãs. Você concorda comigo que 3 maçãs mais 5 maçãs no final vai dar 8 maçãs? Correto? Sim, né? Imagine agora que em vez de somar maçãs, eu decida subtrair maçãs. Vamos supor que eu tenha 5 maçãs e eu retire 3 maçãs. 5 maçãs menos 3 maçãs, ou seja, vamos supor que eu tenha 5 maçãs e dei 3 maçãs para uma outra pessoa. No final, quantas maçãs eu vou ficar? Eu vou ficar com a subtração de maçãs, né? 5 maçãs menos 3 maçãs vai dar como final 2 maçãs. Veja que agora eu não usei só números, mas eu usei símbolos. O símbolo da maçã, que é aqui ele está representando números. E eu poderia não usar apenas maçãs ou qualquer outro tipo de fruta. Mas, em vez de usar o símbolo da maçã, eu poderia usar o símbolo de uma letra. Então, da mesma forma, eu poderia pegar o 5 com a letra x, 5x, e somar com 3x, e no final daria 8x, como está escrito aqui embaixo. 5x vezes 3x mais 3x é igual a 8x, ou seja, em vez de usar maçã, eu usei uma letra, a letra x. O resultado é o mesmo. 5 maçãs mais 3 maçãs dá 8 maçãs. 5x mais 3x vai dar 8x. E daria o mesmo resultado com relação à subtração. Se eu pegar 5 maçãs e subtrair com 3 maçãs, eu tenho no final 2 maçãs. Se eu pegar 5x menos 3x, eu vou ter como final 2x. Ou seja, veja que quando eu associo maçãs, fica fácil trabalhar com soma e subtração. A letra ela é um pouco mais abstrata, mas o resultado é o mesmo. Ou seja, a letra ele substitui, nesse caso aqui, as maçãs. Expressões algébricas. São expressões que contêm letras, variáveis e números. Ou seja, sempre que nós verificarmos qualquer expressão, né, com números e letras, nós vamos chamar essa expressão de expressão algébrica. A letra representa números. E a letra, numa expressão algébrica, nós chamamos de variável. Então, se você vir uma letra x, uma letra y, um a, um b, em qualquer expressão, todas essas letras vão ser chamadas de variável. Variável x, variável y, variável a, variável b, e assim sucessivamente. Temos aqui um exemplo. 4x mais 6. Um exemplo de expressão algébrica. Outra, 5x elevado ao quadrado vezes y elevado a 5. Quando nós unimos duas letras diferentes ou iguais, quando nós verificarmos essa junção dessa letra, uma do lado do outro, significa um produto, uma multiplicação. E um terceiro exemplo é o que eu tenho aqui no lado direito. Eu tenho uma outra expressão algébrica, raiz de 5y dividido por 6. Existe uma infinidade de exemplos que eu poderia utilizar aqui
para representar uma expressão algébrica. Sempre que tem uma letra, qualquer que seja a letra, uma, duas ou mais letras, sempre vai representar uma expressão algébrica. E qual é a aplicação? A aplicação é no campo das ciências. Quando você for estudar o nono ano, a partir do nono ano, você vai estudar ciências que vão trabalhar com matemática, e matemática não só usando números, mas também letras. Haverá tanto números quanto letras nesse estudo dessa matemática. E aqui em matemática também, no assunto de matemática, a partir de agora, nós vamos trabalhar em muitos problemas que envolvem uma matemática utilizando variáveis, que são as letras. Expressões algébricas inteiras são expressões que não têm variável em seus denominadores, nem dentro de um radical. Então existe a variável, ou seja, existe a letra, mas essa letra não pode estar embaixo de uma fração, no denominador, e também não pode estar dentro de uma raiz, né? Ou seja, ele não pode ser nenhum radicando. É o exemplo que está aqui embaixo, 3 exemplos. Nós temos x mais 3, uma expressão algébrica inteira, não tem x nem dentro de uma raiz e nem embaixo de uma fração, na verdade nem fração aqui tem. Outro exemplo, 5 terços x ao quadrado mais 1. Veja que eu tenho 5 e embaixo eu tenho o 3, eu tenho uma fração aqui, mas essa fração é uma fração numérica, não tenho nenhuma letra embaixo dessa fração, no denominador. Então, também é um exemplo de expressão algébrica inteira. E a terceira também, terceiro exemplo, eu tenho raiz de 2x menos 1. Esse x está fora da raiz. Dentro da raiz eu só tenho um número. Então, como não tenho nenhuma letra, nenhuma variável dentro de uma raiz, como radicando, nesse caso também, trata-se de uma expressão algébrica inteira. Então, eu espero que você tenha acompanhado a aula até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, assistir todos os vídeos, curta e também inscreva-se no canal. Vejo você na próxima aula. Nós vamos continuar a estudar o cálculo algébrico. Até lá!